os pés no chão. Deixa eu fazer uma enquete com todo mundo que está aqui na Pascom. Todo mundo olha para mim aqui, ó. Quero saber o seguinte: se eu pergunto, qual é a resposta? Se diz ou não se diz o amém depois do Pai Nosso? Sim ou não? Não! Não escutei. Sim ou não? Não! Ah, obrigado pela ajuda. Então, o conto do vigário de hoje vai responder uma pergunta, uma curiosidade de um montão de gente. Porque as pessoas perguntam pra gente, Padre Francisco, pra mim e para os outros também, por que no Pai Nosso a gente aprende o Pai Nosso em casa e terminamos então no texto todo tempo com amém, e na missa a gente não termina com amém. Por que será? Bem, vamos primeiro saber o que significa a palavra amém. Eu acho que essa é muito interessante. Amém é uma palavra cujo uso na língua hebraica é muito antigo. E do ponto de vista etimológico, amém deriva do verbo aman, usado para reforçar ou confirmar algo. Basicamente significa que conste, em verdade. Essa palavra não tem, olha que interessante, não tem equivalência exata nas línguas ocidentais. Ela tem um sentido muito profundo no hebraico. E por causa disso, ela não é traduzida. O seu significado tem de ser entendido como uma resposta de confirmação a algo que é considerado firme, estável, imutável. É por isso que a tradição judaico-cristã manteve essa palavra inalterada, sem traduzi-la. Qualquer tradução empobreceria o sentido original da palavra, que, em sentido estrito, só pode ser dita em referência a Deus. Não se fala amém para nenhum outro ser humano, só para Deus. Olha que interessante, a palavra usada no linguajar em hebraico é um que conste, é um em verdade, é uma confirmação com algo que é imutável, algo que é firme, que é estável. E o que é imutável, o que é firme, o que é estável, se não Deus? Só Ele. Então, na relação, né, na etimologia da palavra, no entendimento do significado da palavra, amém do hebraico só é usado em relação ao divino. Ao divino. Por quê? Porque se eu usasse o amém uma relação humana, só horizontal, a outra parte ela não é estável, ela altera, a opinião do outro altera, enquanto que Deus não se altera. Então o amém só é usado para Deus. A gente às vezes brinca, né? O esposo tem que falar amém para a esposa. Não tem. Porque o amém o amém é uma palavra própria para a relação do ser humano com Deus. Por quê? Porque é uma relação um consentimento do ser humano a algo que é imutável, algo que é estável, algo que é firme. E somente Deus é assim imutável. Estendido ao cristianismo, o termo amém é muito usado na Bíblia para afirmar algo que tem de ser. A palavra é também uma das aclamações litúrgicas mais frequentes como fórmula para encerrar as orações, significando assim seja. Pronunciar a palavra amém é proclamar que se tem por verdadeiro o que acaba de ser dito, com o objetivo de ratificar uma proposição ou unir-se a ela. No âmbito do culto religioso, significa que a Assembleia está de acordo com o que é celebrado e afirmado. Mas qual é a explicação para a ausência do amém no Pai Nosso da missa? É simples. Não se diz amém porque a oração ainda não terminou. Pronto. Depois de todos rezarem o Pai Nosso até o mas livrai-nos do mal, ao invés de dizer amém, o sacerdote continua a oração sozinho. A liturgia chama isso de embolismo, ou seja, essa oração que o padre reza sozinho é uma oração que recolhe e desenvolve a oração precedente. O embolismo, então, é uma continuação da oração do Pai Nosso. E ela é feita pelo padre, sozinho. A Assembleia somente acompanha. O sacerdote, então, desenvolve a última petição do Pai Nosso, livrai-nos do mal, dizendo, ele continua, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Na verdade, vocês entenderam, a última petição do Pai Nosso, qual é? Livrai-nos do mal, amém. Mas o Padre, ele desenvolve esse mal, que aqui a gente reza no Pai Nosso simples, ele desdobra, ele estende com aquela oração consequente. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Quer dizer que a oração do Pai Nosso se estende, né, se desdobra no embolismo, que é aquele acréscimo que o sacerdote faz sozinho. E o povo responde com uma aclamação muito antiga, cuja origem se perde nos primeiros séculos da história da Igreja. Qual é? Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim, o Pai Nosso fica totalmente integrado à liturgia eucarística, não como um acréscimo, mas como parte fundamental dela. É por isso, então, que não se reza, não se diz o amém ao final do Pai Nosso. O amém a gente entendeu porque é uma parte do nosso vocabulário da espiritualidade, e sabemos também que o Pai Nosso não termina ali, ele se desenvolve com a oração que o sacerdote faz, que é chamado de embolismo. Depois, aqui a gente termina com o amém. Tá bom? Espero que tenha esclarecido. Um bom final de semana para todos e até o próximo Conto do Vigário no programa Nas Ondas de Fátima.